Assim, eu acho que essa ideia dos primeiros 4 anos de filosofia esses primeiros 4 anos, há uma disposição a se tornar um homem, se tornar uma mulher, a pisar nessa realidade. Ah, eu sou uma mulher, tenho 24 anos, tô querendo namorar um cara de 25 anos. Como é que esse cara é? Ele mora na casa dos pais, não trabalha, ele não estuda, ele... Pera. Mas ele me ama muito. Mas vamos cercar ele de referência então, falar, amor, é o seguinte, eu queria namorar contigo, mas assim, eu quero namorar pra poder casar. E pra poder casar, precisa de dinheiro, precisa de trabalho, precisa... Cadê você? Traz referências, traz amigos, traz pessoas pra perto. Mostra isso pra ele. Não, eu não tenho vontade. Eu quero continuar no meu mundo. Aí, pronto, não passou no primeiro crivo. Passou no primeiro crivo, que é esse crivo é um homem e é uma mulher, ou tem pelo menos disposição a se tornar verdadeiramente um homem ou uma mulher. Agora vamos para os 4 anos de teologia, né? Que, de novo, não tô falando que é para demorar 4 anos. Mas assim, as primeiras perguntas, os primeiros questionamentos... 15 anos, né? É isso. Por favor. A primeira análise é essa. A segunda análise é, essa pessoa, ela realmente está disposta a Deus? Porque, vamos falar uma verdade aqui. Eu tô nessa há muito tempo. Eu já tô há 10 anos nesse consultório atendendo terapia de casais. E assim, sem a natureza divina, sem o entendimento do que é Jesus Cristo e o papel dele no relacionamento, o que é a unidade matrimonial, é muito difícil. Assim, quando eu falo muito difícil, assim, beira o impossível. Probabilidade quase zero. É quase zero. É quase mesmo. Vai ter um ali ou outro que escapa, e mesmo assim escapa porque não tem um entendimento claro de quem é Cristo, mas tem um entendimento indireto, porque na criação teve uma solidificação de valores que eram profundamente cristãos. Não tendo essa consciência já é extremamente difícil, porque, né? Exato. Então, tudo assim, em volta coopera para que você... Sem o Cristo, não vai. Então, assim, o que é a ideia dos 4 anos de teologia que o padre faz, né? Você vai conhecer a sua mulher, quem é esta mulher diante de Deus? Quem é este homem diante de Deus? Qual é a relação dele com Deus? De novo, aquilo que a Thaís falou. Não é que ele tem que vir pronto, não. Sim. Tanto é que quando ela me conheceu, ela vê que eu era um homem, mas faltavam umas coisas. E eu tinha uma vontade de Deus, mas também era bem aquém. Mas havia uma sincera disposição a ser tanto homem quanto um filho de Deus, né? E nela a mesma coisa, né? Eu tinha muito mais conhecimento do que ela, mas ela tinha essa disposição a querer viver e entender mais. Então ela também tinha essa vontade de querer entender mais. Então, assim, os dois tinham essa disposição. Enxergar potencial. Ponto. Não achar que você vai transformar o outro completamente, não é isso. Mas enxergar que o outro sinceramente tem potencial. Porque aí você consegue caminhar nesses 4 anos, de pisar no chão, ver se é um homem ou se é uma mulher, seria o início, né? Depois desses outros 4 anos de teologia, que é avaliar se o outro de fato tem disposição ao sacramento do matrimônio. E por fim, aí é o voto diaconal, que é o noivado. O que é um noivado? O noivado é tempo de testar mesmo. Aí é você colocar à prova. No noivado é aquele... A Thaís fala muito isso, eu gosto demais dessa fala dela. Ela fala assim, ó, aprendam a ter coragem de desistir. Porque tem muita gente que chega na época do noivado e porque tá tudo pago, porque tá não sei o que, já tá noivada, amor, a família já tá esperando que não sei o que. Eu falo muito isso. Hoje as pessoas têm mais receio, mais preocupação em terminar um noivado do que um casamento. É muito mais fácil terminar casamento, todo mundo termina. Quem que você conhece que já terminou um noivado? Me muito fala. Raro, muito raro. Quem termina o noivado? Ninguém tava noivo e desnoivou. Não, porque é feio, nossa, que vão porque eu já dizer de paguei, mim? não, porque eu já gastei, não. É normal terminar casamento, é normal divorciar, mas não é normal terminar noivado. É absurdo, né? É absurdo isso. Então, é isso que a Thaís insiste muito, eu assino muito embaixo. Tem um monte de casamentos que quando chega no noivado é fase de prova de fogo. Sim. O noivado vocês têm que testar o máximo das coisas que poderiam dar errado. Organização pra festa. Tudo. Vida financeira. Prova aguentar pancada. A própria família dentro, né? Porque você envolve muito, assim, né? Com pai, com mãe, com sogro, com sogra. Sim. Superou a barreira do noivado... Pronto, agora sim. Então você tá diante de um homem que não tá 100% pronto, mas tem essa sincera disposição a ser. Tá caminhando, tá melhorando, tá recebendo as referências e tá crescendo. E tem essa disposição a se aproximar de Deus, também não tá pronto, mas tá caminhando, tá tendo cada vez mais referências e quer isto. Ela do lado de lá a mesma coisa, pronto, já passaram por essa prova do noivado, que é a prova dos 9. Agora dá pra falar assim? Agora dá pra falar sim. Agora realmente dá pra falar assim. Porque no fundo, no limite, é escolher alguém. Sim. Né? É escolher alguém que, custe o que custar, você vai estar disposto a oferecer a sua vida para que aquela pessoa chegue lá. Sim. Essa é a ideia da vocação matrimonial, a vocação de serviço, né?
É muito doido isso, né? A igreja tem 2 vocações de serviço muito claras. É a vocação sacerdotal, né? São duas premissas do sacrifício, da servidão, né? Que são os 2 sacramentos de serviço, que é o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Ela é de serviço. Então você vai casar pra quê? Pra servir. Ponto. Por isso vai que virar toda padre pra hora servir. eu falo, amor, faz tal coisa pra mim. Estou permitindo que ele exerça da melhor maneira possível a vocação. Isso. Perfeito. Aprendam, meninas. Aprenda, menino. Gostei dessa daí, viu? Sacanagem. Desculpa. Meu lado atriz fala mais alto. Morar em apartamento é muito ruim descer com lixo, gente. É ruim. Ninguém vai criar uma empresa assim que possa prestar esse serviço assim, porque nem todo. Não, brincadeira. Você joga lá de cima, né? Não, de algum jeito, gente. Porque nem todo apartamento tem aquele lixeiro no andar, não é? Às vezes tem que descer e tudo, né? Até lá embaixo. Quem mora em casa não passa muito por isso. Mas tudo bem, é o serviço, né, amor? É o serviço. Oportunidade de exercer é a oportunidade. bem, né? É isso mesmo. Geralmente o lixo tá na porta quando o cara tá atrasado. Sim. Geralmente é assim, né, amor? Tá atrasado. Mas é a vida, né? Aí tá ótimo. A vida acontecendo. O Jorge fala da sede, né? Que você deita na Eu gosto cama mais pra da dormir. sede. Ela espera você deitar. A hora que você deita. A minha espera é eu esticar. Então, assim, eu deito, aí eu fico esperando nada. Aí eu puxo a coberta, nada. Aí a hora que você dá aquela esticada nas amor, costas, trouxe você faz assim, água. ela fala, amor, você pega uma água pra mim? Ó. É, isso mesmo. Isso é maravilhoso. Sensacional. E eu levanto falando, que boa oportunidade de santificar. Jesus, obrigada. Isso aí. E tem que fazer como? Sorrindo. Né? Com alegria. Tem mais essa. Tem que fazer. Vai fazer? Vou fazer. Não, mas e esse sorriso aí? Cadê? Tem que fazer sorrindo, não basta só obedecer, não. Pode ter como é? Casem. Um gelágua no quarto, né, amor? Um gelágua no quarto é uma boa, né? Frigobar, né? Um frigobar com aguinha já fica mais perto, né? Não, e o pior de tudo é que lá em casa tem, no escritório, que é em frente ao nosso quarto. Sim. Mas assim, frequentemente acaba a água de lá. Entendi. E aí tem que descer. Ela acaba durante o dia pra noite buscar, é normal, né? Entendeu? É um processo natural. Isso é maravilhoso. É isso. E aí, casou, ordenou, né? Ordenou. O sacerdote de buscar água. Começam as ordens. O sacerdote de buscar água, verdadeiro. O sacerdócio de descer o lixo, o sacerdócio de conversar. Esse, né, amor? É o sacerdócio, não é verdade? E você, o que é que diria? É isso aí, eu tô check. Tô check, é hoje. Agora, podemos passar para a segunda pergunta? Podemos passar. O pessoal deve estar amando, e eu também tô amando. Gente, nós já estamos há quantas horas conversando aqui que eu não tenho nem ideia. Vai ter que fazer parte 1 e parte 2. 2 horas já? Praticamente 2 horas? Podcast. Gente do céu, que maravilha. Mas vamos começar, estamos tranquilos. Não tem ninguém cansado, ninguém trabalhou hoje, tá tudo certo. Passamos o dia todo descansando para estar aqui, né? E que maravilha. Agora, a segunda pergunta era essa. Casamento duradouro. O Jorge já trouxe uma coisa importante aqui, da probabilidade quase zero de um casamento dar certo, se não tem Deus, se não tem abertura para Deus, se não tem consciência do que é Deus. Isso é totalmente verdade. Totalmente verdade. Isso, cara. E agora com o divórcio Wi-Fi, né? Que você. Cada um por um lado só manda o recado, né, amor? O divórcio delivery, né? Tipo assim, gente, imagina. Agora vai ter empresa de ManyChat só para anunciar divórcio. Nossa. Vai ter. Gente, ó, os leads, por favor, os novos leads dos divorciados. Gente, gostaríamos de comunicar que recebemos aqui uma solicitação de divórcio. A partir de agora você está divorciado. Olha que coisa. Isso porque vai ter gente que só vai descobrir que tá divorciado quando for fazer uma conta. Quando for fazer alguma coisa, documento da esposa, você é casado, sou casado. Aí vai perguntar, não, esse documento tá válido aqui, não tá constando aqui que você é divorciado. Não, como assim você é divorciado? Você tá constando aqui. Desde quando? Desde anteontem. Anteontem. Vai acontecer. Cara, mas isso é inconstitucional até, eu acho, sabia? Claro, foi o STJ, né? Tu não fica calado. Corta. Mas, advogado tá caro no Brasil. Mas, gente, não tem como entender, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Casamento duradouro. Quem que vai começar? Quer falar? Pode começar. Olha só. Que gentileza assim. Eu acho assim, casamento duradouro, pra durar, você tem que estar sempre com os olhos no matrimônio.
Tem muitos casais que me perguntam assim, sobretudo os casais que passaram por processos de traição, seja traição financeira, seja traição sexual, como é que eu vou voltar a confiar? E uma coisa que eu sempre falo é assim, ó, a confiança que você tinha antes já era tola, você só não sabia. É verdade. A gente só nota a confiança tola quando ela é quebrada. Aí você nota que você está diante de um ser humano completamente factível. E que se você botar sua cega confiança nele, ele vai frustrar sua confiança, ponto. Sim. Então assim, se eu olhar pra Thaís solitariamente, sendo só a pessoa, o ser humano Thaís, qual que é a chance dela errar? Gigante. 100%. Gigante. 100%. Ela vai errar. Ela vai errar. A questão é o tempo e a intensidade. Mas ela vai errar. Entende? Então, assim... só que a gente parte desse pressuposto que um casamento para funcionar, eu preciso estar confiando no outro. Não. Não é isso. O casamento para funcionar, você tem que estar confiando na unidade matrimonial. Porque você vai estar sempre cuidando da unidade matrimonial. O que você confia é no sacramento e não no outro. Então, quando eu olho para o sacramento, o que prevê o sacramento? O sacramento prevê 3 coisas simples. Eu cuidar do outro, eu cuidar de mim mesmo e eu cuidar de Deus nessa união. Isso prevê o sacramento. Então os meus olhos vão estar no meu autocuidado, ou seja, eu preciso estar bem para me doar. Então não é um auto-mimo que se exime das outras 2 pessoas, entende? É um homem que vai cuidar da própria saúde, é uma mulher que vai cuidar do próprio corpo. Por quê? Porque ela está olhando para a unidade matrimonial. E a unidade matrimonial prevê ela também, prevê ele também. Então aquele cara que ele vai cuidar das finanças, de trabalhar, de se portar bem, etc. Tá bom. Segunda coisa, eu vou olhar para o outro que está participando daquilo. Então eu olho para as demandas da minha esposa e ela olha para as demandas do marido. E em terceiro, eu preciso olhar das demandas de Deus para conosco. Então eu preciso estar com um olhar sempre sobre as 3 pessoas do relacionamento, sempre. O que as pessoas fazem? Elas olham só para o outro. Não olham para si mesmas. Sim. Ou então, às vezes olham pro outro e esquecem de si mesmos. Então, assim, tem muita gente... Eu escuto muito isso de mulher. Era muito, muito normal essa cultura nas nossas avós. É aquela mulher que fala assim, eu me dediquei a vida toda a esse matrimônio. Só que ela se dedicou a vida toda olhando pra lá, pro outro, sem olhar pra si mesma. Isso acontecia demais. E também não olhava pro alto, pra Deus. Vai dar errado. Vai dar errado, pode ter certeza. Então, assim, como que eu faço pra dar certo? Olha para as 3 pessoas. Olha para a unidade matrimonial. A nossa confiança está no sacramento, não no ser humano factível que está aqui na minha frente, sabe? Quando eu olho para Thaís, se eu olhar só para ela, o seu casamento vai durar até que a morte o separe? Não. Mas quando eu olho para Thaís, olho para mim, o que eu tenho de disposição a arrumar, o que eu preciso melhorar também e o quanto eu estou disposto a isso. Eu olho para ela, as falhas e os acertos dela, eu olho todo dos 2 e olho a presença de Deus, tudo que Ele fez por nós e faz todos os dias e o desejo dele de fazer dar certo. Quando eu olho para esta unidade, eu falo, vai dar certo. Vai dar certo. Dá para chegar até o fim da vida, até que a morte o separe? Dá. Com certeza, tranquilamente. E todos os dias eu reavalio essa rota. Todo santo dia. Todo santo dia eu olho para mim, todo dia eu olho para ela. Todo santo dia eu olho pra Deus. Tá certo. É o exame de consciência, né? No final das contas. É se examinar diariamente mesmo, né?